good evening. Hi, everybody. Tudo bom? Me chamo Laudo Natel e estamos aqui para aquele nosso momento de sexta-feira, treinarmos algumas questões, rever alguns itens, relembrar alguns conteúdos, ponta de conteúdo novo hoje também, né? Estamos aqui naquela derradeira aula, onde nós estamos nos despedindo da primeira parte do semestre, entrando aí naquele período aí do nosso recesso. Tudo bom, Guaribas? Sejam vocês bem-vindos. Hugo Napoleão, é sempre um prazer enorme tê-los aqui conosco. Então vamos aqui hoje, dia 8 de julho de 2022, prática de leitura, gerúndio, infinitivo, modo, e aí nós vamos, dentro dessa sintonia de revisão, trabalhando aí as questões de tempos verbais, sentenças condicionadas, e nós vamos lembrar, obviamente, das if clauses, ou as conditional sentences, tá? Professor, esse conteúdo ele é um conteúdo que muito aparece. Bom, se você está pensando assim, errado você não está. Eu te digo até alguns textos que costumeiramente apresentam essas orações subordinadas. Nós temos, por exemplo, canções, pautas publicitárias, tá? Citações, elas gostam muito, poemas, eles aparecem muito, tá? Quando essas questões envolvendo as orações condicionais aparecem, elas vão querer justamente saber, não é? O que é a oração principal depende para poder acontecer, tá? O que é a oração condicionada e o que é a principal? Qual é a ideia que ela causa de condição? E isso é muito importante nós revermos. E aqui o momento áureo de toda a aula, né? O aprenda fazendo, né? Que são as resoluções de exercício, tá? Então nós temos identificar o contexto, a finalidade, de onde? Dos nossos textos, né? Ó, essa parte aqui de compreensão de leitura. Então, nós temos as formas verbais em orações condicionais e o aprenda fazendo, tá? E o item aqui, o item 3 seria esse, o aprenda fazendo, né? E através desse item 4, a nossa parte de revisão, tá? Então, ó, identificar o contexto, construir o repertório, empregar de modo inteligível as formas verbais em orações, chamadas também de if clauses, tá? Deixamos aí um desafio, né? Nós deixamos um desafio. Sempre eu gosto de deixar uma questãozinha ou outra para o aluno se motivar a fazer. Se você não fez, vamos fazer agora juntos, né? Primeiro, eu observo um texto e eu tenho que dar atenção à silhueta desse texto, o layout. E aqui eu já consigo visualizar que ele é lá da família dos textos multimodais, semióticos, né? Porque ele é imagético. Eu consigo complementar o texto com o visual, né? Então eu tenho uma linguagem verbalizada e uma não verbalizada, tá? A partir desse momento, eu tenho que ter atenção aos detalhes. Aonde essa situação está acontecendo? Bom, nós temos aqui uma mesa, a maçã, tá? Eu sei que esse cidadão ele é um professor. Por quê? Porque eu percebo que aqui na mensagem do celular dele, tá? Ele está mandando aqui, ó, do professor, ó, para a classe, tá? Para a classe, para os alunos. Outro detalhe que eu já posso visualizar aquele outro gênero ali, textual, é a presença de linguagem, ó, de internet, né? Ele está bem atualizado. Olha aí, o great, né? Para dizer ótimo, digitar, né? Your, tá? E ainda agradece aí de forma bem interessante. Talvez seja por isso que os alunos, ao receberem, eles ficaram assim, ó, impressionados, né? Boquiabertos, porque não imaginavam que o professor seria capaz de assim agir, tá? E isso por quê? No título, ele diz assim, ó, if you can't
beaten, também de forma abreviada, né? Se você não consegue vencê-los, fazendo alusão àquele jargão que nós temos, né? Se você não pode vencer, junte-se a ele, tá? E aí ele diz justamente isso. Se você não consegue vencê-los, aí ele disse, ó, vou me juntar à galerinha que está aqui, ó, na hora da aula, fixada no celular. E aí ele diz lá na parte do texto, né, da mensagem, isn't this great? Não é ótimo? Podem digitar para mim a tarefa, a sua tarefa. Obrigado. Ou seja, mesmo você ir olhando o celular, não tem desculpa, porque eu quero receber a tarefa, nem que seja por aqui, né? O que essa análise me leva a crer? Me leva a crer que a partir desses elementos, o cartoon que procura de uma forma crítica, né, verificar algumas relações sociais e chamar a atenção, ele procura dizer o quê? Que o professor decidiu enviar mensagens de texto depois que os alunos enviaram uma mensagem solicitando o que eles fizessem. Então, nós temos aqui alternativa de mais e texto de menos. Os alunos não entendiam a língua que o professor usava naquela mensagem. Pelo contrário, não é? É uma modalidade internetês, né? É da época deles, e eles foram assim abobalhados, surpresos. Olha, o professor sabe se comunicar assim, de forma, né, não tão usual para a idade dele. Letra C. Pelo menos um dos pais não consta na imagem, nem a presença e nem no texto dos pais, né? Os alunos sabiam que a expressão GR8 quer dizer great, ótimo, tá? O professor não sabia, claro, ele sabia escrever internetês, e é por isso que chamou a atenção, né, da turma. Portanto, resposta correta, comprovadamente, letra D de dedo. Vamos dar uma olhadinha em outras informações? Vamos lá. O que é que eu chamo, então, de if clause? Toda e qualquer sentença que você emite uma condição. E essa condição, ela vai explicitar uma outra situação. Tudo bom, Cássia? Oi. Tá? Então, eu posso dizer que as if clauses, ela tem correspondente em português às orações. Essas orações são chamadas de subordinadas, adverbiais, condicionais da língua portuguesa. Obviamente, serão regidas por uma conjunção. Essa conjunção que dá uma ideia de uma condição. Normalmente, nós veremos a presença do if, que significa se. Entretanto, em algumas situações que vão explicitar algo, né? Algo, tá? Que é negativo, você tem aqui a presença do unless, que significa a não ser que. Professor, me perguntaram pela manhã, é obrigatório iniciar a sentença com esse if? Não, e eu te falo por quê. Vamos lá. Eu posso ter situações chamadas de orações condicionais que elas não são iniciadas propriamente por essa condição, essa condicionada, if, que significa se. E isso nós vamos ver lá no segundo semestre. Mas eu já posso te adiantar que eu também posso, nas orações que devam explicitar essa conjunção if, que significa se, que dá a ideia de condição, vir na ordem inversa. Quando ela é iniciada inversamente, esse if, ele vai lá para o lugar da vírgula, tá? Então, nem sempre você vai observar essas orações sendo iniciadas pelo if. Eu quero apenas que você mentalize isso. Eu tenho sempre que iniciar por esse if? Não, eu tenho que ter esse critério em mente. Certinho até aqui?
Pois bem, então essas orações, né, elas vão me trazer vários momentos de acontecimento e elas vão potenciar a tua linha de entendimento dentro de um texto. Então, nós estamos falando aqui, por um exemplo, de uma das habilidades, né? Eu posso ter a habilidade 7, por exemplo. Lá na habilidade 7, ela não é só uma habilidade que vai me cobrar o reconhecimento das questões inerentes ao gênero textual, tipo textual. Não, eu tenho outras situações da habilidade a analisar. Outra habilidade que muito aparece, por um exemplo, em vestibular, a habilidade 6. Né? Esse ano, nós tivemos duas questões da habilidade 5, que é uma habilidade que envolve conhecimento vocabular, só que atrelada a um tema. Ela é tematizada. Tá? Então, por isso que nós procuramos sempre estar treinando estas competências e estas habilidades. E como é que você calcifica isso na tua lembrança, né? de nós estarmos estudando? É praticando. Por isso que eu digo, a prática, ela vai nos melhorando, nos moldando. Então, quando falar essa questão do zero condicional, você vai lembrar que ela vai indicar duas situações. A primeira é aquela que é caracterizada como uma verdade, gente, chamada de universal, tá? Professor, e o que é esse negócio de verdade universal? É aquela que, se eu fizer a mesma ação com as mesmas condições, tá? Em qualquer parte da Terra, ela vai dar o mesmo resultado, tá? Então, eu chamo isso de verdade universal, de verdade absoluta, de verdade inconteste. Por quê? Porque ela vai dar sempre o mesmo resultado. Não precisa você se usar de qualquer outro meio para verificar que ela dá o mesmo resultado. Por um exemplo, se você bater o gelo, ele se transforma em quê? Em água. Então, se eu fizer isso em qualquer parte do planeta, com as mesmas condições, ele vai gerar o mesmo efeito. Então, eu posso te dizer que é uma verdade universalizada. Tá? Se eu disser, olha, o céu é azul, ele não é azul, é também uma verdade universal. Mas, cuidado, aqui nós estamos falando de uma condição. Ela vai caracterizar uma verdade universal ou também, turma, ela pode explicitar uma ordem, uma instrução, uma orientação. E, turma, para que nós tenhamos a modalidade ordem, instrução, ordenamento, né? Eu tenho que usar o modo imperativo. Então, aqui já é um ponto de apoio para você não confundir. E qual seria a combinação verbal? Isso é importante, tá? Ó, a combinação verbal, nós temos a modalidade 1, onde você começa com if mais simple present e depois da vírgula, simple present. Então, nós vamos dizer que na modalidade 1, presente mais o presente, você vai ter aqui a indicação da verdade absoluta, da verdade universal. É como se nós disséssemos assim, ó, exemplo, eu vou dizer que if we beat the ice, ó, se batermos o gelo, o gelo becomes water. Ó, uma verdade aí que não se tem como contestar. Por quê? Ele vai dar sempre o mesmo resultado com as mesmas condições, certo? Olha aí a presença do presente, verbo sem alteração. A alteração que nós vimos aí é um S de flexão. E todo mundo já sabe que essa flexão só existe na forma afirmativa do presente simples. Então, aí está coadunando aqui, ó, com a afirmação. Estrutura verbal, você tem presente simples mais presente simples. Tá? E ele vai indicar uma verdade universalizada. E, professor, e se nesse de baixo aí, o que vai acontecer? Ora, a partir do momento que você começa com if, mais o presente simples, e depois da vírgula você se dar com o modo imperativo, é óbvio que ele vai me repassar aqui, senhores, uma instrução. Ele vai me passar uma orientação. Vamos ver aqui um exemplo, para ficar legalzinho aqui para vocês. Ó, eu vou dizer o seguinte, ó,
eu vou dizer que se você, if you go bed, né? Ó, se você for para a cama cedo, vou apagar aqui. Se você for para a cama cedo, dormir, né? Ó, se você for para a cama cedo, ó, lock the door. Fecha a porta, tranque a porta. Percebeu? Eu iniciei com o verbo. Quando eu inicio com o verbo, eu estou falando do modo imperativo. Quando eu faço essa construção aqui, esse zero condicional, ele está dizendo assim, ei, eu estou indicando uma orientação, tá? Na sequência, nós estamos nos deparando com o primeiro condicional. O primeiro condicional também você poderá encontrar com um ST. Esse ST ele sai daí, ó. Ele vai representar o número ordinal. Então, o primeiro condicional, gente, ele vai dizer que algo ele tem potencialidade real para acontecer num tempo oportuno, lá no futuro. E quando ele disse futuro, ele quer que nós lembremos o seguinte, a presença de will, tá? Aí a condição, ela será satisfeita, tá? Para que isso aconteça, a combinação verbal é também iniciada com o presente, tá? Mas depois da vírgula, você se faz da utilização do will. Por isso que não tem como você confundir com o zero, porque somente o primeiro condicional vai utilizar aquele will para dar essa ideia de provável, para dar essa ideia de factoide, de fato, tá? É quando eu digo assim, olha, se você estudar, você vai aprender. Por quê? Porque tudo conspira para que isso ocorra. No campo do saber, querer é poder. Ah, eu quero aprender, você vai mover céus e pedra e vai aprender. Provavelmente esse ano mesmo você já aprendeu algo que você julgava ser muito difícil e passou a compreender. Então, nosso poder, né? Essa questão da cognição, esse nosso lado cognitivo, ele é muito atuante. Então, o nosso querer, ele operaciona diretamente nesse resultado. Então, ó, presente simples, ele vai estar com futuro simples. E aí os senhores vão lembrar, é o primeiro condicional. E o primeiro condicional, ele tem como requisito essa indicação, né? De uma indicativa real, de potencial, de fatual, de provável, tá? De provável, porque é uma projeção futura. Então, olha lá, nós vimos o zero condicional, presente, ação, uma verdade universal. Zero condicional, presente e imperativo, que é quando você vê a frase iniciada com o verbo, sem ninguém por perto, tá? Aí você tem lá orientação, ordenamento, né? Primeiro condicional, presente mais futuro com will. Somente ele vai usar essa construção. Aí já parte para as situações prováveis, reais, potenciais, fatuais. Certo? Bom, nós vimos o zero, nós vimos o primeiro condicional, eu já mostrar exemplos aqui para vocês, e agora nós vamos nos deparar com o segundo condicional. E turma, quando o segundo condicional ele aparece, você pode chamá-lo de 2ND, tá? O the second conditional, ele tem a perspectiva de atuação naquilo que é chamado de imaginário. Ele é irreal. Eu estou usando uma hipótese. Olha, se eu fosse você, faria assim. Não tem quando alguém está dizendo para outra pessoa? Pois é, ali ela está traçando uma hipótese. É algo imaginário, não é real. Está muito utilizado, né? Muito utilizado em poemas, canções, tá? Pautas publicitárias. Esse assunto ele gosta muito de aparecer e ele aparece com uma certa frequência, né? Ele é muito
frequente nas questões aí, concursos, vestibulares, etc. Obviamente, nossas provas também, tá? Então, todas as vezes que você ouvir falar segundo condicional, ele está falando de situações chamadas de irreais. Elas não são prováveis, porque não são reais. É no campo da hipótese, é no campo do imaginário. E para que isso aconteça, a combinação verbal, ela vai ser feita de passado simples, e lá depois da vírgula, o condicional simples. Gente, o auxiliar de condicional é esse mocinho aqui, ó. O would mais um verbo, tá? Esse verbo chamado de verbo base. O que é isso, professor? É quando você extrai o verbo lá do infinitivo e deixa ele sem o to, aquele TO. Então, quando isso acontece, você está dizendo assim, ei, eu estou preparado para receber o auxiliar. E por que ele precisa desses auxiliares, professor? Porque aqui no inglês nós não temos as desinências como nós usamos nas línguas neolatinas, tá? Ele precisa de um componente que auxilie o verbo a atingir uma ação, tá? Explicitada num lapso temporal, chamado de linha do tempo. Aí nós temos aí presente, voltando, passado, presente, avançando, futuro, tá? E aí nós temos os desmembramentos dessas situações, né? Porque nós temos um modo indicativo, temos um modo subjuntivo, tá? E nós temos o fatiamento desse presente, desse passado e deste futuro, tá? E vamos dar continuidade à revisão disso no segundo semestre, com o fito de olharmos os modelos inerentes aí ao Enem também, tá? Então, passado simples, condicional com would, o que vai acontecer? Ele vai me dizer que é algo que não é real, que é algo imaginário, que é algo hipotético, tá? Ele é hipotético. Eu estou supondo, olha, se eu fosse você, trataria melhor a sua irmã. Não tem assim? Significa dizer que você está supondo, você está mostrando para a pessoa que de alguma forma ela está transgredindo essa questão familiar, essa questão do apreço pelo próximo, tá? Então, olha, é só se eu fosse você. Pode ser que seja uma má impressão minha, tá bom? Então, ele é utilizado nessas situações de hipóteses, situações imaginárias não reais. Então, nós vimos aí, ó, o zero condicional, o primeiro condicional, o segundo condicional, e agora nós vamos para o último, chamado de terceiro condicional. Gente, o terceiro condicional, ele é um cidadão muito bom de você relembrar dele, porque ele vai trabalhar com dois tempos verbais de composição com auxiliar e um verbo no particípio. Então, é muito tranquilo de você reconhecê-lo. Eu costumo dizer que ele é um dos mais fáceis de você reconhecer essa estrutura. Quando o autor, ele, de alguma frase, de algum texto, enfim, né, usou essa estrutura, ele quer mostrar que essa condição ela é passada e ela mostra, gente, um grau de arrependimento, porque não tem mais como você reverter isso. É quando nós dissemos assim em português, ó, se você tivesse chegado na hora, você teria visto. Percebeu? Você não viu, não tem mais como você voltar atrás, porque a situação já tinha acontecido. Certo? Para que isso possa proceder, a estrutura a ser usada é o past perfect e o conditional perfect. Olha como ele é legal de você reconhecê-lo. O passado perfeito, você vai empregar esse auxiliar aqui, ó, read para todo mundo, mais um VPPP. O que é isso? Verbo principal no particípio passado. Lá depois da vírgula, ele vai trabalhar com quem? Olha lá,
would have, tá, ó, mais um VPPP. O que é isso? Verbo principal no particípio passado. Daí dizer que como a situação ela já tinha acontecido, ele vai dizer assim, não tem mais como nós voltarmos atrás, por isso ele chama de situações impossíveis ou de ações passadas e arrependidas, porque a ação ela já tinha sido executada. Certinho até aqui? Então, nós temos o 0, o 1, o 2 e o 3. É muito importante você se deparar com essa visão. Na prática, olha aqui o que é que eu tenho para trazer para vocês. Um reconhecimento, não é? Na prática. Olha aqui uma imagem de internet. If you never try, you will never know. Tá? Então, se você nunca tentar, você nunca saberá. Tá? Quem seria aí? O 0, o 1, o 2 ou o 3? Ora, se ele usou aqui, não é, nesse segundo momento, o will, né? O will, tá? Ele já está te dizendo, ei, eu sou do primeiro condicional. E o primeiro condicional, ele tem a missão de dizer que é algo provável, potencialmente possível, real. Tá? Então, aqui é o primeiro condicional. Então, ele vai indicar que é algo fatual. Tá? Se você nunca tentar, você nunca saberá. Não é verdade? Ô, mãe, mas eu queria tanto ir ali, mas o papai não vai deixar, não. Aí sua mãe disse, ó, se você nunca tentar, você nunca vai saber. O que é isso? Potencialmente real e é verídico. É real, é palpável isso aos olhos. Se você não desempenhar aquela situação, como é que você pode prever o acontecimento de algo que você nunca tentou? Tá? Então, aqui nós chamamos isso de situações do primeiro condicional, indicar que é algo possível, fatual. Exemplo 2. Bom, olha aqui que nós temos agora uma linguagem não verbalizada e verbalizada. Podemos dizer que essa situação é algo positivo? Não tanto, né? O chefe está muito zangado aqui e disse, olha, você está demitido. Ó. Você está demitido. O que é que aconteceu? Ele entrou aqui, ó, numa pilha, tá, ó, contas, latinha aí, papel amassado. Ele tá olhando aqui, ó, jobs, o que é isso aqui? Empregos. Barba por fazer, vocês estão vendo aí, a situação dele tá caótica, né, ó. Certinho? Então, lá no lado positivo, nós temos o seguinte, ó. He was late for work many times. Ele se atrasou para o trabalho muitas vezes. He lost his job. Ele perdeu o trabalho dele, o emprego dele. A parte que nós vamos ter que analisar é essa daqui, ó. If, olha lá, had not been late, he would not have lost. Tá? Então, nós temos duas composições utilizando aí o past perfect. E isso é critério para a existência do terceiro condicional. Tá? Esse terceiro condicional, ele me diz o alto grau de arrependimento. Né? Se ele não tivesse, né, chegado atrasado, ele não teria perdido o emprego. Então, eu posso falar que aqui é o terceiro condicional e ele vai indicar algo passado e arrependido, algo impossível. Por quê? Porque ele já está desempregado. Olha a imagem onde é que ele está. De pijama, provavelmente lá na casa dele. Olha lá a zona que está a casa dele. E ele está ali com um classificado de jobs, empregos, né?
lá procurando já a salvaguarda de uma outra função. Novamente, eu tenho aqui um texto que me traz imagem para corroborar com as minhas ideias. Bom, nesse outro aqui, eu já vejo uma nuvem carregada e chuva, ó, tá? Faltou só o trovãozinho, né? E chuva. A seta pede que eu olhe para meu direito e eu percebo que essa jovem aqui, ela está se vendo assim, ó. Então, se isso acontecer, isso se concretizará, tá? Então ela diz, ó, if it rains, tá? Se chover, ó, se chover, vírgula, né? Ficarei em casa. Ficarei em casa. Mas ela só vai ficar em casa se chover. Então, para que uma se concretize, tem uma condição, tá? Agora é importante dizer que essa abreviação, ela já te diz que é o will. E quando você viu esse will, você já sabe que se trata do primeiro condicional. E o primeiro condicional, ele me fala de situações reais, possível, fatual, tá? Provável. Provavelmente ela já viu ali que tá bom de chover, como a gente diz aqui, e que por isso ela ficará em casa. E professor, o senhor disse que poderia ser a ordem inversa? Poderia. Olha lá. Eu ficarei em casa. I'll stay at home. Tá? Eu ficarei em casa. If, olha aí, ele assumindo o lugar da vírgula. Se it rains. Tá? Ó, se chover. If it rains. Então, eu ficarei em casa se chover. Era aquilo que eu estava dizendo para vocês. Não iniciou com o if, porque o if está lá no lugar da vírgula. Nós chamamos isso de ordem inversa. Tá? Você colocou a oração dependente para o final. E quando isso aparece, sempre vai dar a mesma estrutura. Você tem ali futuro simples, presente simples. É a mesma estrutura. É por isso que, de vez em quando, vocês pegam alguns autores que colocam, por exemplo, if mais o simple present, tá, ó. O que ele vai fazer? O que ele faz, ó? Aí ele coloca uma seta indo, uma seta assim vindo, tá? Para dizer que aqui agora vai ter o simple future, né? Isso ele quer dizer o quê? Que se você começa com if mais presente simples, depois da vírgula só pode vir futuro simples. Mas que se você começar com futuro simples, ela vai ser separada pelo if, que significa se, para dar a ideia da condição, e sempre vai vir o presente simples. Então, no primeiro condicional, sempre você vai se despontar dessa forma clássica de estruturação, onde você tem presente e depois você tem o futuro com o will, certo? Aí perfazendo aí a condição. Bom, nesse primeiro momento, você observa que a pessoa está mentalizando algo e que, pelo que eu vejo, de impossível. E a pessoa até disse, olha, eu nunca tive dinheiro, eu não tive dinheiro. Então, eu tenho aqui unhappy. Ó, isso aqui dá aquela ideia de negatividade, né? Então, a pessoa está dizendo que ela é infeliz por conta de não ter aí esse provimento financeiro de acordo com a sua vontade, né? A outra situação que você pode verificar é a presença desse tempo aqui. Alguns alunos me disseram, professor, isso não está errado, não? Não. Esse primeiro aqui é o auxiliar do passado perfeito. E esse segundo aqui é um VPPP, ou seja,
é o verbo onde você tem um biforme, né? Por que ele é biforme? Porque você consegue ver duas formas para designar o infinitivo, o passado e o particípio. No caso, turma, ele está fazendo uso desse aqui, ó. Professor, mas a grafia é a mesma. Sim, mas não tem a mesma tradução. Você tem o verbo ter, você tem o verbo teve e tem um particípio, tido, né? Então, ó, se eu tivesse dinheiro, eu teria sido feliz. Pronto. Ele teve dinheiro? Não. Ó a cara dele aqui, ó. Ele não está feliz. Essa estruturação, ela só te remete ao terceiro condicional. E o terceiro condicional, ele procura evidenciar, gente, o arrependimento. Tá aí, ó. Terceiro condicional, algo impossível, porque você já consegue detectar o resultado. Se eu tivesse tido dinheiro, a tradução ao pé da letra, eu teria sido feliz. Aí ele complementa. Eu não tive dinheiro, eu fiquei infeliz. Tadinho, né? Tadinho. Acho que a felicidade depende disso. Então, olha lá o que é que nós temos. Identifique a conditional clause e a intenção comunicativa. Para eu saber a intenção comunicativa, eu tenho que reconhecer a estrutura. Tá? Então, qual é a estrutura aqui presente? Vamos lá marcar isso. A estrutura presente é essa daqui. Ó. Read, tá aqui, ó. É o passado de have. Olha o passado dele aí. Certinho? Aí diz aqui, ó. I would send a message. Começou com would, mas o verbo é o verbo enviar. Send. Enviar. Você observe que eu repeti a base dele, ó. Então, nesse caso, ele está dizendo assim, ei, é passado com o condicional, ó, mais o condicional. Esse condicional, chamado de condicional simples, é aquele que você usa o would mais o verbo, e esse verbo sem o to. Daí, eu consigo visualizar o segundo condicional. Então, ele está imaginando, ele está traçando uma hipótese. É tão tal que ele começou ali, ó. I wish I read a bottle. Quem dera eu tivesse uma garrafa. If I read a bottle, se eu tivesse uma garrafa, I would send a messenger. Né? I would send messenger. Se eu tivesse uma garrafa, eu enviaria uma mensagem. Tá? Eu enviaria uma mensagem. E aqui, ó, ele te diz que ele está mentalizando uma garrafa. E para que ele quer essa garrafa? Ó, para socorro, né? Ó, ajuda, help, né? Socorro. Ele está aí, ó, pensativo. E aqui a imagem te mostrando aqui o que ele faria com essa garrafa. Tá bom? Aí nós temos uma situação que ele está mentalizando. Uma situação do segundo condicional. É irreal, é imaginário, é hipotético. Vamos lá. If you lived on an island, what would you do? Percebeu aí? Muito bonito esse lugar, né? O que chama a atenção? É de num verbo. Esse é de nesse verbo, né? Já diz assim, olha, eu estou no simple past, porque eu estou vindo logo depois do auxiliar. Do sujeito. Então, estou passado simples. A única condicional que usa passado simples é aquela que vai empregar o condicional simples. E o condicional simples é a utilização do would mais o verbo base. Isso vai corresponder, senhores e senhoras, ao segundo condicional. E o segundo condicional,
ele vai me remeter a uma situação de irrealidade, tá? Ele vai me remeter a situação de irrealidade. É indicar que é algo irreal, imaginário, hipotético. O tempo verbal que inicia o segundo condicional é o passado simples. E aí você pode sempre colocar que depois do passado simples, você tem aqui o condicional would, né? Aí sim, esse mocinho, ele vai reverberar aquela nossa parte da terminação do nosso idioma. Ria, né? I would like. Eu gostaria. I would visit. Eu visitaria. E assim sucessivamente. Pois bem, gente, that's all, folks. Né? Por hoje é só. Então, desejo a vocês um momento de descanso. Nossas aulas são às sextas-feiras. E a partir da semana que vem é o recesso de vocês, o nosso, né? E eu agradeço aí a companhia agradabilíssima dos polos, as mensagens que a gente recebe pelas redes sociais, um feedback muito interessante para nós podermos aprimorar o trabalho aí para cada um de vocês. Então, muito bom esse período de revisão, procurar descansar, tomar muito cuidado com as questões inerentes aí ao momento pandêmico que ainda estamos passando e retornar aí no segundo semestre, não é, com força total, porque a galerinha que vai fazer vestibular já tem um encontro marcado com a primeira etapa no dia 13 de novembro. Então vamos intensificar isso. Forte abraço, tá? E eu vejo vocês em breve. Bye.